Olá, estudantes do quinto ano, prezados pais, famílias, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela que vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, quinto ano, conteúdo, luta, capoeira, aula de número 63, e não esquece de colocar, a data de hoje. muito bem, repetindo as informações, Componente curricular, Educação Física, turma, quinto ano, conteúdo, luta, capoeira, aula aula de número 63, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem. Agora vocês já anotaram as informações de hoje. Nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Então hoje nós vamos utilizar uma corda ou duas calças. E como vocês já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem os materiais e a gente já retorna com as atividades da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar retomando com vocês a última atividade que a gente fez na aula passada, né, professor André? Exatamente. Que foi aquela atividade onde a gente usou os materiais que a gente pediu para vocês providenciarem, que é uma corda ou duas calças, né? Então, como vocês estão observando aqui, a gente trouxe duas calças, né? E a gente fez aqui um oval aqui, né, professor André, que não é um círculo. A gente fez aqui um oval com as nossas duas calças, né? Onde a gente vai estar retomando aquela atividade que é parecida com o morto-vivo, né? Que a gente fez no final da aula passada, que o professor André fez os movimentos, né? Onde a gente vai utilizar os três termos da capoeira, né, professor André? Exatamente. Então a gente já fez no final da aula, a gente mostrou quando o professor ou a professora fala senzala, tem que ir para dentro do círculo ou do oval, né? Isso. Aí Casa Grande é do lado de fora e Capitão do Mato é em cima da corda ou da calça, ok? Até por isso que a gente tirou o calçado aqui para não pisar na calça de calçado, ok? Isso mesmo. Então, e daí a gente convida vocês, né, professor André, a fazer novamente essa atividade, né? Porque a gente fez rapidamente no final da aula passada, então a gente vai estar retomando. E nós vamos nos revezar aqui, né, professor André? Enquanto um é o professor, o outro realiza o movimento, né? Isso mesmo. Então, nós vamos começar, a professora Carol vai executando os movimentos e eu vou falando o que ela vai ter que realizar, ok? Então, professora Carol, está preparada? Sim. Então só recapitulando, professor André. Senzala Senzala é dentro, Casa Grande fora e Capitão do Mato em cima. Exatamente, professora Carol. Então tá. Preparada? Preparada. Eu vou ficar de frente aqui pra eles, Então, mais meio na perto. diagonal aqui, que daí fica mais Vocês fácil. conseguem visualizar bem, né? Isso. Então, vamos lá. Vai lá. Casa Grande. Capitão do Mato. Senzala. Senzala. Capitão do Mato. Senzala. Casa Grande. Casa Grande. Senzala. Só dei um pulinho, professor Sim. André, mas fiquei no lugar. Senzala. Senzala. Capitão do Mato. Opa, errei! Capitão do Mato, lembrando que é em cima, né? Aí, como a gente sempre fala pra vocês podem combinar essa atividade, como que vocês vão fazer? Se vocês estão em dois, né, professora Carol? Um vai
falando e outro executando, e aí quando erra, troca, Isso. ou depois de um determinado tempo, se não errou, né, professora Carol, aí vocês trocam aí também. Então, ou até dá para fazer marcar pontuação também, né, Também professor pode André? marcar Por pontos. exemplo, se eu errei, marca um ponto para o professor André, por exemplo, né? Então daí a gente vai fazendo pode fazer por pontuação ou quando erra, troca, né? isso. E aí, também se vocês tiverem alguma outra ideia, né, dessa atividade, pode também fazendo, ou como a professora Carol sugeriu da pontuação, como eu sugeri de quando erra troca ou de determinado tempo, ou se vocês tiverem alguma outra opção, alguma outra ideia referente a essa atividade, também podem realizar, ok? Então agora é sua vez, professor? Minha vez agora, então vamos lá. Então agora eu vou vir Isso. para cá, professor André, que daí a gente troca de lugar para ficar mais fácil para eles nos verem. Exatamente. Então agora é a minha vez. Então eu vou falar, né? E o professor André vai realizar a atividade, certo? Exato. Vamos lá. Então vamos lá. Professor André, tá preparado? Preparado? Então vai lá. Senzala. Capitão do Mato. Casa Grande. Casa Grande. Ouviu? Ó, quando é no mesmo lugar, a gente pode ficar parado ou a gente pode dar um pulinho, assim, que nem eu fiz, né, no professor? lugar, né? Vai lá. Casa Grande. Senzala. Senzala. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Senzala. Casa Grande. Casa Grande. Senzala. Capitão do Mato. Não, senzala dentro. Tá professora certo, Carol. professor André. Eu só quis ver se você tava opa, esperto. não, mas senzala é dentro. Professor André, eu só quis ver se você tava esperto. Ah, bom. Não, Vai tudo lá, bem. vai lá, está certo. Capitão do Mato, Senzala, Casa Grande, Senzala, Capitão do Mato, Senzala, Senzala. Opa! Já ia sair, né? Eu achei... Mas... Agora o professor ficou. André errou. Se a gente fosse contar ponto, então 1 a 1. Se for para quem, quando erra, troca, seria a professora Carol. Isso mesmo. Mas agora a gente vai passar para a próxima atividade, professor André? Isso aí. Então, nós vamos pra só outra antes atividade. da gente passar para a próxima atividade, né? É interessante vocês irem, como o professor André falou, né? Até modificando as regras da atividade, né, professor André? Criando novas regras aí e vocês também irem fazendo com pessoas diferentes na casa de vocês, né? Se for possível, vocês convidem outras pessoas aí para realizar essa atividade com vocês e também com mais pessoas, né, professor André? Claro que a gente sabe que nesse momento a gente não pode se aglomerar, né? A gente tem que evitar se reunir com muitas pessoas, mas se caso vocês tiverem aí pelo menos umas 4 pessoas dentro da casa de vocês, já fica mais dinâmica a atividade, né, professor André? Isso mesmo. Então, para a próxima atividade que nós vamos realizar, a gente vai pegar aqui o material para vocês confeccionarem aí na casa de vocês, para a gente poder dar sequência na atividade prática. Bom, pessoal, então a nossa próxima atividade da aula de hoje, a gente vai utilizar os movimentos da capoeira, né, professor André? Isso. Então nós vamos utilizar a base de todos os movimentos da capoeira. Apesar de a gente não ter visto ainda todos esses movimentos, né, que a gente vai estar vendo na sequência, né, professor André? Mais especificamente cada um dos movimentos da capoeira. Mas antes disso, a gente vai realizar essa atividade onde a gente vai tocar o berimbau. E ao toque do berimbau, vocês vão se locomover no espaço que vocês tenham aí. E a gente vai colocar algumas figuras espalhadas aqui no chão, como vocês também vão colocar aí, quando vocês confeccionarem, que a gente vai dar de tarefa de casa no final da aula, né, professor André? Já adiantando, né? Já adiantando a tarefa de casa. Mas vocês vão fazer com a gente, né? Porque a gente vai mostrar aqui as figuras que a gente tem e vocês vão estar fazendo a atividade junto com a gente e depois vocês vão estar confeccionando essas figuras. Então, o objetivo da atividade é andar em volta das figuras, né? Utilizando o espaço que vocês têm aí, como nós também vamos utilizar o nosso espaço aqui. Quando parar o berimbau, vocês vão parar onde vocês estiverem, né? Parado na frente de uma figura, vocês vão realizar o movimento dessa figura. E o professor André vai explicar para vocês como que é esses movimentos, né, professor André? Isso mesmo. Então, nós temos alguns já prontos aqui os movimentos, ok? Então, como a professora Carol falou, nós vamos fazer a base desses movimentos.
aqui, né, a gente fez alguns dos movimentos da capoeira, não são todos, porque tem muitos movimentos na capoeira, né, professora Carol? Mas nós trouxemos 11 movimentos da capoeira para vocês, ok? E aí a gente vai fazer a base de cada um desses movimentos. Só para vocês irem se familiarizando aí em casa. Círculo é a cabeça. Quadrado são as mãos. E o triângulo são os pés, ok? Então, se na figura tem círculo, é a cabeça, quadrado, as mãos e triângulo, os pés. Para realizar esse movimento, a cabeça, as mãos e os pés terão que estar encostados no chão. Então, a base vai ser com a cabeça, com as mãos e com os pés no chão. No caso dessa figura aqui que o professor André está mostrando, são as duas mãos e os dois pés, né, professor André? Isso mesmo, as duas mãos e os dois pés. Se tivesse um quadrado só, uma mão só. Se tivesse um triângulo só, um pé só, ok? Esse daqui é a base do peão de cabeça, ok? Coloquei aqui tapando o rosto, né? Esse aqui é a base do peão de cabeça, tá? Vamos deixando no chão já, professor André? Colocando no Esse chão. que você vai mostrando, a gente vai deixando no chão aqui. Esse aqui é a base da cocorinha. Pode ver, nós vamos colocar uma mão no chão e os dois pés no chão. Carol, por favor. Essa é a base do caranguejo, ok? Então, o triângulo... Opa, tá de ponta cabeça. O triângulo... Os dois pés e as duas mãos atrás, né? As duas mãos atrás. Aqui é a base do macaquinho. Aí, aqui a mão tá do lado direito, então é a mão direita, né? Então, os dois pés e a mão direita vai no chão. Professor André, tá do lado contrário. Não é assim? Não, dava certo. Ah, não, assim. desculpa, tá certo. É assim mesmo, tá certo. Desculpa, eu que errei. Confundiu na outra. A gente que confundiu aqui, tá certo. Esse aqui é a esquiva básica, ok? Com a mão esquerda no chão. E aqui é a base do peão de mão. Tá? E agora aqui nós temos também o AU, né? Ó, que daí são as duas mãos e um pé, né? Que seria o início do AU, certo? Por favor, professor André. Aí aqui nós temos a casinha, ó, que a gente vai utilizar as duas mãos e os dois pés. O professor André vai ajeitando ali no chão enquanto eu vou mostrando pra vocês. A ginga, ó, os dois pés, né? Um na frente e um atrás, meio que na diagonal, que a gente já fez o movimento da ginga na aula passada, né? A gente mostrou pra vocês como que é a ginga. O outro movimento é o elefantinho, né? O elefantinho onde a gente coloca a cabeça e as mãos no chão, né? Os pés vão ficar suspensos, né? Vão ficar fora do chão, certo, professor André? Exatamente, professora Carol. E por último, a meia-lua de compasso, aonde a gente vai utilizar as duas mãos e um dos pés, certo? Certo. Lembrando sempre que aqui é a base do movimento, que a gente não vai executar o movimento completo, né? A gente vai fazer a base de cada um dos movimentos. É como se fosse a posição inicial, né, professor André, de cada um dos movimentos. A gente pode dizer assim, né? Isso a mesmo. base ou a posição inicial de cada movimento. Isso Cuidado, mesmo. professor André. Tá? Porque agora a gente vai. Então agora a gente vai realizar as atividades. Agora que a gente já mostrou para vocês as figuras, a gente vai pedir para o nosso DJ colocar o som do berimbau e a gente vai se locomover aqui no meio das figuras ao som do berimbau. Quando parar o berimbau, eu vou me posicionar, por exemplo, na frente de uma das figuras e vou realizar ao lado dela, na frente, atrás, próximo dessa figura, o movimento que está mostrando ali. Isso, daí a gente vai fazer, nós dois vamos fazer juntos a atividade, e aí um de cada vez, né? Então a professora Carol parou na frente daquela figura, ela vai mostrar para vocês qual é a figura, para vocês saberem e poderem realizar em casa também, e aí vai realizar aqui. A professora Carol realizou, eu vou mostrar para vocês
a figura e vou realizar aqui a base do movimento. Isso ok? mesmo. DJ, por favor, pode soltar o som do berimbau. Professor André, você começa. Vamos lá. Então, quadrado Vamos é a fazer mão. um de cada vez para vocês poderem realizar os movimentos com a gente, né? Como o professor Isso. André falou. Então, quadrado é a mão e triângulo os pés. Então, aqui é a base do peão de mão, ok? Então, quadrado é a mão e triângulo os pés, né? Então, os pés e a mão, ok? Muito bem. E o meu é a cocorinha, certo? Que é uma mão e os dois pés, Isso. né? Então, a gente vai fazer os dois pés, uma mão, no caso, e daí proteger aqui o rosto, né? Que a cocorinha é assim. A mão, na verdade, na mesma distância aqui dos pés, né? E vai estar protegendo a mão com o rosto, que é a cocorinha. Vamos lá? Berimbau, DJ, por favor. Aí, Agora posso começar, professor André? pode começar. Vamos escolher agora figuras diferentes, né, do que a gente já fez. Então agora eu vou escolher o caranguejo, né? Então o caranguejo são os dois pés à frente e as duas mãos atrás, né? Então seria assim, professor André. Os dois pés e as duas Os dois mãos. pés e as duas mãos, né? Só- Os dois pés à frente e as duas mãos atrás. Isso. Só para reforçar uma situação, uma questão aqui. As mãos, quando a gente tem que apoiar no chão, sempre apoiar como a professora Carol está apoiando, ó. A mão inteira no chão, não colocar só a ponta dos dedos, né? Sempre apoiar a mão inteira no chão para não machucar os dedos, ok? E para te dar mais firmeza para realizar movimentos. E a Sempre mão posição inteira. também é assim, né, professor André? Não Isso. assim, né? Então, ó, eu vou ficar até de lado aqui para vocês conseguirem ver melhor. Que a posição fica com a mão virada para lá, né? Não assim, Isso. senão a gente machuca aqui o nosso pulso, né? Então, Isso. virar sempre assim a mão, né, professor André? Exatamente. E outra coisa que a gente vai fazer, nós vamos retirar aqui As figuras que a gente já fez. já realizou para não realizar duas vezes os mesmos movimentos. Ó, o caranguejo ok? se põe lá, professor André, por Coloca favor. exatamente. Deixar aqui do lado. Qual é a sua próxima figura? A minha figura eu parei na frente dessa figura aqui, que é o macaquinho, ok? Então os dois pés no chão e a mão direita lá atrás, ok? Então os dois pés no chão e a mão direita lá atrás, tá? Que aí é a base do movimento do macaquinho. Eu vou vir mais pro lado aqui para vocês verificarem que a mão inteira está apoiada no chão, ok? E, professor André, vou pedir para você ficar um pouquinho aí nessa posição, só para a gente ressaltar uma questão aqui do desenho. Vocês vejam que o macaquinho, ele pode ter dois desenhos, com a mão direita, ou se colocar o quadrado aqui, vai ficar com a mão esquerda, né, professor André? Exatamente. Então o macaquinho pode ser com a mão direita ou com a mão esquerda. Então dá para Legal. fazer duas figuras do macaquinho, né, professor André? Isso mesmo. Pode guardar então Vamos. lá o macaquinho. Colocar pra lá o macaquinho. Vamos continuar? Vamos lá. Aí. Você começa, professor André. Então vamos lá. Aqui é a base da esquiva, ou a esquiva básica, né? Então, os dois pés no chão e a mão no chão. Então, como eu estivesse aqui no movimento da ginga, Eu seguro aqui, professor André, Tá. pra você fazer. então eu estava aqui no movimento da ginga e vou colocar só uma mão no chão, né? Fazer a esquiva, ou com a perna esticada mesmo, né? A esquiva, ok? Então, os dois pés no chão e a mão apoia no chão. Esse é a base da esquiva básica.
Agora o meu movimento é o peão de cabeça. Então o peão de cabeça utiliza todos os movimentos, todos os membros, né? Os 3 membros que a gente está utilizando aqui nessa atividade, que o professor André mostrou para vocês, que foi a primeira figura, né? Onde vai utilizar a cabeça, as 2 mãos e os 2 pés, né? Então, a gente vai fazer mais o movimento assim. Os 2 pés, as 2 mãos e a cabeça. Assim, professor André. Isso. Ok? Ah, então, o tá com os joelho 2 não. pés, as 2 mãos e a cabeça no chão. Ok? Essa é a base do peão de cabeça. Vamos continuar. Organizar aqui as figuras e vamos dar sequência. Ao som do berimbau a gente se movimenta. Vai lá, professora Carol. Bom, a figura que eu parei aqui é a meia-lua de compasso. Então, na meia-lua de compasso, a gente vai utilizar as 2 mãos e um pé. Isso, né, professor André? As 2 mãos e um pé. Para eu confirmar se eu não estou confundindo. E o né? outro vai ficar lá, Então, esticado lá para são trás, né? As 2 mãos e um pé. Ah, deixa eu ficar de lado para vocês, que Isso. fica mais fácil para vocês verem, né? Deixa eu pôr esse aqui mais para cá, professor André. Então, as 2 mãos e um pé. E o outro pé fica no ar, né? Exato. Então, Daí dessa forma. é a base do movimento. Então já vamos tirar ela Lembrando aqui. também, professor André, acho que só para ressaltar, só volta um pouquinho, professor André, que aqui a gente está mostrando o pé esquerdo, né? Aham. O pé esquerdo no chão. Então, na verdade, como eu fiz, né? Deixei o pé esquerdo no... Opa, eu fiz o contrário. Tem que deixar o pé esquerdo no chão e levantar o direito. No caso, se o triângulo tivesse desse lado, seria um pé contrário, né, professor André? Exato, professora Carol. Então também dá para fazer 2 figuras, né? Com o pé direito ou com o pé esquerdo. Aqui é a base da casinha. São as 2 mãos e os 2 pés no chão. Então, os 2 pés Dá que e as figura, 2 professora André? mãos no chão, ok? Vamos Que lá. a gente vai estar esquivando aqui de algum movimento algum golpe que o meu colega estiver realizando. Ok? Ao som do berimbau, vamos nos deslocando, né, professora Carol? Só tem mais 3 movimentos. Tem mais professor. 3, vamos deixar aqui os 3 para a gente poder se deslocar. Vai lá, professora Carol. Eu parei na frente da ginga, professor André. Então a ginga são os 2 pés, né? Um na frente e outro atrás, meio que na diagonal, né? Onde a gente vai estar também fazendo o início do movimento da ginga, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. E eu parei ao lado do AU. O AU é 2 mãos no chão e um pé no chão. Deixa eu pôr aqui do lado. Então, Você o coloca AU, o meu, por favor, professor As André, duas antes de mãos. fazer o seu. as 2 mãos no chão e AU. um pé no chão, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, pode ser ou para a esquerda ou para a direita, ok? Que lembrando, como a gente falou desde o início para vocês, né? É o início do movimento, né, professor André? Isso aí. E por último, nós temos aqui a figura do elefantinho, a cabeça e as 2 mãos, ok? Então é Então, a cabeça e as 2 mãos só no chão. O elefantinho tem que fazer assim e tem que colocar o joelho O joelho no cotovelo, ok? Ixi, eu acho que eu não consigo fazer, professor André. Então vamos Vou fazer. aqui, ó. tentar. A doutora Carla vai tentar. Pode pôr Ah, não, a mas eu tenho que pôr a cabeça. E daí apoia o joelho nos cotovelos. E tira o pé do chão. Ixi, quase não consigo, professor André. Você Vamos lá. consegue, vai lá. Vamos ver. Então, elefantinho. Ah, e de vocês cabeça. conseguem aí na casa de vocês? Acho que vocês conseguem. Olha lá, ó. O professor André já tá craque, viram só? Ok?
Então esse é o movimento do elefantinho. Isso mesmo. Então, a gente fez essa atividade, né, pra gente começar mostrando para vocês aí alguns movimentos, né, da capoeira. Como o professor André falou, a gente utilizou aí 11 movimentos, né, professor André? Onde a gente fez alguns movimentos, a parte inicial desses movimentos, né, só para vocês conhecerem um pouquinho dos movimentos da capoeira, mas na sequência a gente vai estar aprofundando cada um dos movimentos com vocês, né, professor André? Isso mesmo. E agora a gente vai pedir para vocês fazerem a gente vai pedir já antecipado, né, professor André? Antes da gente passar para a próxima atividade, já que a gente está aí com as figuras ainda fresquinhas, a gente vai pedir para vocês realizarem como tarefa de casa essas figuras que a gente fez aqui. Então vocês vão tentar realizar, assistindo a aula, né? Assistindo a aula que vocês assistiram agora, realizaram os movimentos aí junto com a gente. Vocês têm como tarefa de casa montar essas figuras, não precisam ser todas as figuras, né, professor André? Pode ser aí umas... Pode escolher de 2 a 3 de 2 a 3 né, figuras, né, onde vocês vão montar essas figuras. Lembrando da relação, né, que a gente fez das figuras geométricas com as partes do corpo. Então, o círculo é a cabeça, o quadrado as mãos e o triângulo os pés. Isso, professor André? Então essas foram as formas geométricas que nós utilizamos aqui na atividade. E aí vocês podem criar outras formas, se querem utilizar outras figuras geométricas, ou se vocês querem desenhar a própria cabeça, as mãos e os pés, né? Então vocês vão utilizar a criatividade de vocês para realizar essa tarefa de casa, ok? Então vocês vão aí reproduzir algumas das bases dos movimentos, e aí em forma de desenho, né? Como a gente falou, pode ser de formas geométricas, pode ser desenho da própria mão, dos próprios pés, da cabeça, né? Vocês vão desenhar aí usando a criatividade de vocês, né, professora Carol? Isso, o importante é ter a legenda, né, professora André? Isso, aí coloca a legenda lá. O quadrado é a mão, o triângulo é o pé e o círculo é a cabeça, como a gente fez aqui. Ou as próprias mãos, coloca lá, faz o desenho da mão, coloca do lado que é a mão, ou faz o desenho do pé, coloca do lado que é o pé, e a cabeça, escreve do lado que é a cabeça. E aí é importante também registrar qual é a base do movimento, né? Então você desenhou lá e coloca lá, essa é a base da ginga, essa é a base do AU, essa é a base do peão de mão. Da cucarinha, tá? enfim, todos os movimentos que a gente fez aqui. Os 2 ou 3 que vocês escolherem para representar aí, para fazer a tarefa de casa. Outra ideia, professor André, que eu me lembrei agora também, para vocês utilizarem aí como legenda, né, e como símbolos desses movimentos, também são as iniciais, né, professor André? Então, por exemplo, pode colocar o C para representar a cabeça, o M para representar as mãos e o P para representar os pés, né? Também pode ser, né, professor André? É uma outra ideia para vocês também estarem utilizando aí na atividade de vocês. Pode ser também as cores, né, professora Carol? O vermelho é a cabeça, o azul é o pé e o verde as mãos, enfim. Sempre lembrando de colocar a legenda e sempre lembrando de colocar o nome da base, né, daquele movimento que você reproduziu aí de tarefa de casa, ok? Isso mesmo. E além de fazer essa tarefa de casa, né, a gente pede também que vocês, além de vocês confeccionarem essas figuras, vocês registrem no caderno de vocês, né, no caderno aí de anotações das aulas, essa legenda que vocês criaram, né, professor André? Isso. E até as próprias figuras. Vocês podem até desenhar aí as próprias figuras que vocês criaram no caderno, para que quando os professores de vocês receberem o caderno de vocês nas escolas, eles saibam como que foi, de que forma que vocês criaram, né, e inventaram, né, usaram a imaginação de vocês para criar a atividade de vocês, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, nós trouxemos aqui alguns movimentos com vocês. Como a professora Carol também já falou, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses movimentos na próxima aula. E nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula, que continuará sendo de capoeira. Isso mesmo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.